Parabéns, você passou pela fase mais difícil, que é escrever o seu livro. E ainda depois você conseguiu encontrar uma editora para publicar sua obra. E aí o que acontece? Você organiza um lançamento, seus amigos, seus familiares vão no lançamento, você vende 50, 70, 100 exemplares, e depois de algumas semanas, ninguém mais fala sobre o seu livro, você não sabe se as pessoas leram de fato, se não leram, e você se pergunta, mas peraí, é isso? Será que não tem um outro jeito? Pois é, tem. Hoje a gente vai conversar sobre divulgar a sua obra da melhor maneira possível. Olá, meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito bem-vindos ao 72º episódio de Prelo, onde a gente vai falar sobre um dos temas que mais tem me fascinado recentemente, que é a divulgação da obra. Confesso para vocês que eu nem sempre fui muito bom nessa parte. Eu acho que a gente começa claudicante, a gente começa aprendendo, né? Tateando um pouco esse mundo. E a gente, às vezes, acha que o livro, uma vez publicado, vai encontrar o mundo, vai encontrar os seus leitores, naturalmente, automaticamente. E não é assim que funciona. Porque cada vez mais as pessoas estão distraídas. E distraídas por outras pessoas que estão chamando muito atenção, né? Sejam essas pessoas físicas ou jurídicas, institutos, empresas, publicidade. Cada vez mais a gente tem livros sendo publicados e bons livros sendo publicados, e séries e filmes e assim por diante, né? Ou seja, os chamarizes são vários e não adianta você acreditar que alguma coisa muito encantada e mágica vai acontecer. Infelizmente não é assim, e eu aprendi isso. Demorei para aprender, na verdade, sabe? Por quê? Porque eu sempre gostei de escrever. E quando a gente tem muita paixão por alguma coisa, a gente muitas vezes supre as nossas faltas investindo naquilo que a gente gosta mais de fazer, naquilo que a gente se sente um pouco mais num campo sob controle, né? A divulgação, ela é um encontro com os outros. A escrita, você pode revisar, você pode retrabalhar, ou seja, só depende de você, né? Existe uma coisa muito especial e muito forte, né, que é uma chancela social que se dá quando as pessoas começam a falar dos livros que a gente publicou e começam a traduzir as suas impressões e tal. Eu sempre me espanto, eu fico muito mexido, muito tocado com a reação a qualquer tipo de coisa que eu faço. Então, às vezes é um livro, às vezes é um prelo, um episódio do Prelo. Eu recebo e-mails lindos, né, de pessoas que casualmente toparam com esse programa e que acompanharam todos os episódios, maratonaram, né, fazendo as suas coisas, fazendo as atividades, e tem por mim aí um amigo. E eu fico assim muito honrado de ter gente tão querida, tão bacana, tão interessante como amigo, né? Então, obrigado. E quando as pessoas dão retornos sobre os nossos livros, é fascinante também, né? Porque quando você lê o livro de alguém, é um voto de confiança. A gente tem que reconhecer isso. A pessoa vai ficar várias horas com o seu livro ali. A pessoa, sabe, não é um episódio de 30 minutos de uma série que você fala, legal, gostei ou não gostei, vou passar para a próxima. Um livro não. Um livro é um investimento, o livro é um período de recolhimento, o livro é uma concessão daquilo que a gente tem de mais valioso, que é o nosso tempo. Mas vamos falar sobre divulgação. Existe um atestado que o nosso mercado editorial, ele é ainda imaturo. Nossa, Thiago, é verdade, mas tem tanto livro, tanta editora boa. Sim, existem muitas editoras boas, existem muitos autores bons. Eu falo de maturidade em comparação com mercados de outros países, né? Pela frequência de leitura, pela assiduidade da leitura, pela quantidade de editoras, de middlemen, né? De agentes, ou seja, o mercado brasileiro, ele é um pouco imaturo ainda, né? Ele tem muito a se desenvolver, né? E isso é uma má notícia, porque, enfim, né? A gente meio que tem que muitas vezes abrir o terreno à peixeira, assim, né? Abrir caminho, né? Porque muitas vezes ninguém abriu esse caminho antes de você. Mas o lado positivo é também esse. Se você se destaca de uma forma... Se você se apresenta de uma maneira
mais profissional, mais séria, mais atenta, isso faz uma grande diferença, né? Isso faz uma grande diferença, porque a maior parte das pessoas chega nessa praça um pouco como um... o que está acontecendo aí? Deixa eu ver o que está acontecendo, olhando meio por alto e tal. Só que é isso, assim, como qualquer atividade, se você... A presença, ela faz muita diferença, entende? E existem basicamente 4 estágios de divulgação e publicação de uma obra. Primeiro, é o mais incipiente possível, que é você acaba um livro, você sobe um livro em qualquer plataforma, né? Um Wattpad, ou você publica o teu livro apenas em e-book na Amazon, faz uma capa qualquer ali no Canva e fala, gente, publiquei um livro, né? Faz um post. Essa é a forma, talvez, é um livricídio, basicamente. Que adianta você ter escrito a sua obra e publicar se não é para tornar público, né? Então essa é uma forma muito, muito incipiente, né? Existe um segundo estágio da divulgação, que é você publica e você organiza um lançamento. Chama as pessoas, é um pouco como eu falei na abertura desse episódio. Chama os seus amigos, chama os seus familiares. O livro, né, sei lá, você tem esse momento bonito de autógrafo, de encontro com as pessoas, tirar foto com o livro na mão e tal. O livro é vendido, algumas pessoas leem o seu livro, mas essas pessoas em geral estão no seu entorno mais próximo, né? São familiares, são amigos e tal. E você, depois de um tempo, fica meio frustrado, porque e aqueles outros 200 exemplares que você tem, ou 300 exemplares, ou 500 exemplares da sua tiragem, certo? O que vai acontecer com aquilo? Em geral, ele é esquecido, enfim. E mais uma vez, essa é uma forma ainda muito, muito imatura de publicação de livro. Thiago, mas é o jeito como eu soube fazer, eu também. Os meus primeiros livros foram assim. Mas aí a gente vai um pouco aprendendo que existem outras maneiras de fazer e que o seu livro não pode se concentrar, ou seja, a divulgação dele não pode se concentrar no lançamento. O lançamento é um período importante? Mas a gente não pode se concentrar só nele. Aí a gente tem uma terceira fase, que é um lançamento com esse investimento, de chamar as pessoas, seguido de uma espécie de atividade meio boca a boca do autor, procurando vender o livro por DM, né, por mensagem direta nas redes sociais, para pessoas que você vai descobrindo que são contatos, são outros escritores, às vezes são editores, um outro jornalista, e você vai mandando. Essa já é uma fase bem melhor do que a segunda, porque você continua, de alguma forma, divulgando o seu livro, né? E aí tem uma quarta fase que eu vou apresentar, que ela tem várias etapas, que vamos dizer, uma divulgação que eu considero uma divulgação de fato eficaz e profissional, né? Uma coisa que é certa, é possível fazer divulgação de modo criativo. Aqui eu estou tentando defender para vocês, estou tentando convencê-los de que a divulgação pode ser algo pessoal, pode ser algo novidoso, ou seja, pode ser uma novidade, pode ser um traço do seu caráter, você pode se colocar na divulgação. Eu defendo que, diferentemente de como eu fiz durante muito tempo, que a gente dedique um tempo, né? Ou seja, depois da publicação, depois da escrita, revisão, né? Leitores beta, leitores alfa, essa prospecção de editoras, publicação, você dedique de fato uma atenção, um cuidado a pensar um pouco a sua estratégia de divulgação, né? Ainda que não seja algo natural para você, tá? Existem maneiras de fazer isso e a gente vai falar de algumas delas, tem muita coisa para falar, mas o fato é que a divulgação ela não é uma venda, você não vai vender o seu livro, né? A divulgação ela é uma apresentação, né? Ela é uma implicação, né? A divulgação é uma forma de se apresentar, né? Não é uma forma de, sabe, você não precisa ser um blogueiro, um vlogueiro, você não precisa ser nada além do que você é. O que você precisa é poder
resgatar a paixão que te levou a escrever a sua obra e poder apresentar isso de outras formas, falando, né, escrevendo nas redes sociais, né? A divulgação é uma apresentação, né? E isso você pode fazer, porque isso deriva da mesma energia, né, da produção dos seus livros. As pessoas são fascinadas por histórias, as pessoas são fascinadas por processos, né? Como é que você fez isso? Como é que você escreveu esse livro, né? E as pessoas são fascinadas por novidades, né? As pessoas querem coisas novas para, né, para emergir, para explorar, para consumir, né? Tem uma reflexão do Deleuze Guattari. Eu não sou filósofo e não tenho essa pretensão, mas o que ele fala em algum momento é que existe uma viagem. Toda vez que a gente faz uma viagem, a gente viaja antes de viajar, né? De alguma forma a gente começa a construir uma viagem sonhada. E aí quando a gente vai efetivamente para o lugar onde a gente estava sonhando, ir nas nossas férias e tal, a viagem sonhada se superpõe à viagem real, né? Se não fosse a viagem sonhada, a viagem real seria muito mais incipiente, seria muito mais sem graça, né? Então a viagem sonhada, ela faz parte da realidade. E da mesma forma, o convite é que vocês ajudem as pessoas a sonhar o livro antes de lê-lo, né? Como que a gente pode fazer para estimular esse sonho, né? Divulgação, em linhas gerais, é isso. E é o encontro com as pessoas, na sua diversidade, na sua alteridade. E eu acho que isso é muito interessante. Qual que é o contexto dessa conversa? Bom, rufem os tambores. Eu vou lançar um livro. Eu vou lançar um livro em alguma data a definir, entre os dias 7 e 11 de junho desse ano de 2023, na feira da 451, no Pacaembu, aqui em São Paulo. Também vou lançar em outras cidades, mas o lançamento principal é esse. E eu vou publicar um livro, que é um livro de ensaios. Na verdade, é um grande ensaio dividido em 3 temas mais abrangentes. E o livro se chama Baleias no Deserto, o Corpo, o Clima e a Cura pela Terra. Baleias no Deserto, Corpo, Clima e a Cura pela Terra. Baleias no Deserto é o título, Corpo, Clima e a Cura pela Terra é o subtítulo. É um livro que nasceu em 2020, né, quando a gente teve de ficar isolados, né, isolamento, pandemia e tal. E ele foi se desenvolvendo, eu comecei a ler muito, muito, muito. E ele foi ganhando corpo. No ano de 2021, eu efetivamente escrevi esse livro de ponta a ponta. No ano de 2022, foi uma prospecção de editoras e eu tive essa oportunidade de passar um ano quase sem mexer no livro, e aí eu pude revisar o livro pela última vez. E no momento que eu estou gravando, 2 dias depois de enviar o livro efetivamente para a editora. Ou seja, eu terminei a revisão, mandei o livro para a editora e o livro agora está passando pela revisão, pela preparação, né, editorial e pela revisão. Então, assim, eu estou muito feliz. É muito intenso isso. Ao mesmo tempo, eu tô com aquela felicidade exausta, assim, sabe? Aquela satisfação exausta. Aquele friozinho na barriga que dá. É muito gostoso, né? E o livro vai sair agora, em junho de 2023, né? E eu vou falar para você um pouco sobre as coisas que a gente vai fazer para divulgar esse livro. Mas antes disso, eu acho que isso se dá, ou seja, na verdade é um grande despertar à luz de um baque muito grande. Eu lancei o meu Dionísio em Berlim em 2019, ou seja, faz 2020, 2021, 2022, 4 anos que eu não publico. Faz 4 anos que eu não publico um livro, né? A gente fica 3 anos sem publicar, 4 anos sem publicar, 5 anos sem publicar. Então, uma publicação é algo muito especial. E quando que eu publiquei? O último livro que eu publiquei foi em dezembro de 2019, ou seja, foi 2 meses antes de estourar a pandemia, né? Já estava estourando a pandemia lá na China, já estava começando a coisa a se manifestar,
mas ninguém sabia disso, né? E aí eu publiquei o livro em dezembro de 2019 e eu já tinha uma viagem, eu tinha sido convidado para um evento chamado Primavera Literária. Primavera Literária em francês, Printemps Littéraire, né, organizada pelo Leonardo Tonos, da Universidade de Paris. E para mim, essa viagem que eu ia fazer para Paris, para Berlim, para outras cidades da Alemanha, né, se cogitou até uma extensão no Senegal e tal, aquilo ali para mim era uma consagração, né, porque eu tinha escrito um livro que se passava em Berlim, né, e eu tava, assim, o convite para ir para Berlim foi assim, no mesmo mês da viagem. Eu sabia que era um livro desafiador, é um livro de prosa poética, ou seja, tem um lirismo, tem um jogo de linguagem, né? Tem um desafio do foco narrativo ali. Ou seja, não é um livro... eu nunca imaginei que fosse um livro super popular e tal, e nem era a minha intenção no ato de escrever. Então, uma atividade dessa, um evento desse que fosse nesse âmbito, né, universitário, acadêmico, para mim aquilo era o ápice do livro, né? O livro ia voltar para o lugar onde ele nasceu, né? Que ele nasceu em Berlim e tal. E Berlim como uma cidade de artistas, tem toda uma questão do impulso dionisíaco, né? O livro, eu revisito os meus anos de juventude, os meus anos David Bowie, muito loucos e tal, e é um livro do qual, assim, eu sou muito afeiçoado, não é? E aí aconteceu a pandemia, como aconteceu com todos nós, né? E foi muito trágica para muita gente. E aquilo me baqueou muito, né? E eu meio fiquei paralisado. Eu me paralisei com aquilo lá. Eu não divulguei o meu livro, né? Eu não divulguei o meu livro. Eu passei muitos anos escrevendo esse livro. O livro foi agraciado com uma bolsa de criação literária. Eu viajei como eu falei, viajei para Berlim para terminá-lo e tal. E depois de publicado, eu fiquei... e eu acho que isso também rolou na editora, né? Na minha editora, uma excelente editora. Mas eu acho que a gente ficou meio sem ação. E eu fiquei muito sem ação, né? E como que o que eu descobri como que eu elaborei a frustração, né? Que é um pouco o que talvez muitos de nós tenhamos pensado, né, naquela época de reclusão, que era, puxa vida, eu aqui com as minhas questões comezinhas, mas tá rolando uma tragédia lá fora, né? Tem gente morrendo, tem gente adoecendo grave, a gente não sabe o que tá acontecendo. Então, a gente se viu muito pequenininho, né? Com as nossas ambições, com as nossas rotinas e tal. Eu não sei, eu propriamente me senti muito, sei lá, né? Tipo, ao mesmo tempo que me frustrava muito, eu pensei, eu preciso investir em outra coisa, eu preciso pensar em outra coisa, né? E eu comecei a estudar, ler sobre zoonoses, que são, né, o SARS-CoV é uma zoonose, que é um vírus que passa de uma espécie para outra e aí chega até nós. Comecei a estudar questões climáticas, história da alimentação, né? E comecei a ver as questões mais críticas no Brasil como, né, um palco onde se dá esse conflito, que é um conflito entre uma noção ultrapassada de produção, de consumo, de vida, né? Desmatamento, autocolonização, monocultura, genocídio indígena, agrotóxicos, versus a ideia de agricultura familiar, da diversidade das espécies animais, vegetais, fungo, né? Política de preservação, cultivo, a ideia do cultivo do solo como algo vivo, autonomia como uma autonomia soberana da nação e tal, coexistência entre espécies, conhecimento, direitos dos bichos, né? E crescimento sustentável, né? Basicamente a ideia de amor. Nossa, Tiago, como assim amor? Pois o amor é verdade, né? Ciência, mas uma ciência transdisciplinar, interdisciplinar, mas ainda assim muito rigorosa. E a empatia, né? A empatia pelos
pelos animais, pelas plantas, pelos outros povos, pelas outras culturas, né? Ou seja, uma oposição entre essa ideia nossa de solidão humana, o ser humano como a espécie solitária no planeta, né? Depois de dizimar todas as outras, em oposição à inteligência animal, que é um dos debates, ou seja, mais de ponta, assim, mais interessantes, que é como que se dá, como se desenvolve a inteligência das plantas, a inteligência dos animais. E uma coisa que eu fui descobrindo nessas leituras, e foram muitas, que o que é bom para o corpo é bom para o planeta. Ou seja, a ideia de que nós e o planeta somos uma entidade. É algo que está nas culturas indígenas e que a gente, mais uma vez, vai descobrindo isso. Existem 4 ingredientes no corpo humano, né, que são mais presentes. Hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio. Né? E existem 4 ingredientes nas estrelas, no planeta, dos sóis, do espaço, que são hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio. Nós somos feitos de matéria estelar, né? Os nossos corpos são feitos de matéria estelar. E o aquecimento global, a questão climática também interfere no nosso corpo de muitas e muitas maneiras, né? Nós somos também um planeta para outras espécies, né? Nós não somos a gente tem uma microbiota com milhões e milhões de seres vivos, do qual nós dependemos, né? A gente faz parte disso. E esse mundo invisível, para mim, ele se desvelou de uma forma muito, muito interessante. E foi aí que nasceu Baleias no Deserto, né? Essa é do corpo, clima, cura pela terra. É uma espécie de diálogo com o planeta, porque eu acho que a gente está dialogando de muitas maneiras com o planeta. E o mundo, e o planeta, as espécies e tal, elas se apresentam para nós por meio de inteligências diversas, né? E eu acho que cabe a nós, se somos tão inteligentes como espécie, a gente precisa ser capaz de entender o idioma das plantas, dos bichos, né? Do clima. E eu falo muito sobre isso e de como isso transforma a nossa visão de mundo. Ou seja, é uma visão do futuro, que não é uma visão apocalíptica, que não é uma visão acomodada, que é uma visão de transformação, de conhecimento e de fascínio. Né? Esse é um momento onde uma nova mentalidade está surgindo. E eu tento, de alguma maneira, pescar essa mentalidade. E essa é a base desse livro. E eu acho que ficou muito bacana. E quando a gente se propõe a fazer essas leituras, a investigar, a abraçar esse não saber, né? Esse saber a partir de uma noção de não saber, né? Porque muitas vezes a gente tem essa noção, eu sei mais ou menos o que está acontecendo. Mas aí, quanto mais você se aprofunda, mais você tem consciência do que você não sabe, né? Existe basicamente 3 maneiras de enxergar a realidade, enxergar o futuro. Tem uma visão que é uma visão de curto prazo, que é uma visão angustiante, né? Angustiada, ansiogênica, reativa, né? É uma visão onde as políticas públicas são feitas visando apenas o ganho pessoal, imediato, né? Que eu preciso convencer aqui, né, o meu eleitorado, então eu vou comprar esse eleitorado, então pode garimpar, pode destruir, pode jogar um monte de veneno no planeta, na Terra, né? Ou seja, sem pensar no futuro. E existe uma visão de longo prazo, que é associada a essa ideia de inteligência, de planejamento, de uma visão que inclui essa diversidade, a preservação da diversidade, de como de fato a gente depende, para que haja, né, solo cultivável no Sudeste, a gente precisa da floresta preservada. Que a gente está a floresta amazônica está na mesma latitude do Saara, né? E que, de fato, se você, a partir de um ponto, se você desmata, você não tem mais reconstrução da floresta. E ela se desertifica, ou seja, isso vai transformar o país de uma forma que aí sim a coisa vai ser catastrófica, né? Mas existe uma visão também que é a de larguíssimo prazo, né? Que é a ideia de pensar nessas eras geológicas, né? E o que essas eras geológicas, que foram muitas e se deram ao longo de milhões e milhões de anos, né? O que a gente pode aprender
sobre essas eras como espécie, como indivíduo, como civilização, né? O planeta já viveu cinco grandes extinções, né? No período Cretáceo, no Neogênio, no Paleogênio. 5 grandes extinções que dizimaram, cada uma dessas extinções, em média, 80% da população de todas as espécies, né? Então, o que a gente pode aprender com isso? E, bom, como que vai ser a divulgação desse livro? Como que eu vou divulgar esse livro, né? Existem basicamente três grandes abordagens. Eu acho que tem grandes diálogos, né? Vai ter uma aproximação que vai ser uma aproximação com referências ligadas, evidentemente, àquilo que eu estudo no meu livro. Então, instituto, universidade, referências acadêmicas, mesmo pessoas, por exemplo, né, alguém que tem uma plantação de orgânicos e, enfim, escreveu livros sobre o tema, sabe? Ou seja, no meu caso específico, existem muitas referências, muita gente que sabe muito, né? E eu quero conhecer essas pessoas, eu quero me aproximar delas, eu quero conversar com elas, eu quero poder dar meu livro para elas, né? Então, em primeiro lugar, existe essa aproximação, né? Um público que vai, para quem eu vou dar meu livro, né? Para quem eu vou distribuir o meu livro, porque eu quero que essas pessoas leiam um livro, conheçam e tal, e a gente tem que facilitar um pouco o processo. Já é difícil ler um livro, né? Se você põe um monte de obstáculos, faça um Pix aqui, faça isso, aquilo, a coisa fica mais complicada. Então, para certas pessoas que eu quero que tenham o livro nas mãos, eu vou facilitar esse processo ao máximo. Existe um segundo grupo, que é o grupo dos leitores, né? Que é uma lista de lançamento. O que é uma lista de lançamento? Eu vou começar a me comunicar com esse público leitor, né? É um público que vai começar a receber notícias minhas por e-mail alguns meses antes do lançamento, né? E que tipo de comunicação eu vou fazer com essas pessoas? Basicamente, eu vou desdobrar temas que são temas fascinantes, que nasceram da minha investigação, da investigação do meu livro. Claro, gente, a gente está falando de um livro de não ficção, a gente não está falando de um livro de ficção, mas todo livro puxa temas, né? Ou seja, os temas estão ligados. Uma literatura policial, por exemplo, vai trazer outras temáticas, ambientação, vai falar de outros livros de literatura policial, por exemplo, né? Ou seja, sempre existe uma constelação temática e eu vou, de alguma forma, construir uma rede de leitores, né, a partir dessa comunicação. E por que eu acho que isso é muito eficaz? Porque as pessoas elas já vão se dando conta do meu pensamento, da minha prosa, do meu jeito de falar, do meu jeito de abordar essas questões, que eu imagino que seja um modo singular, né? E precisa ser singular. Se eu falo como qualquer outro, eu estou escrevendo para um jornal. Não é o objetivo, né? Não quero informar, eu quero transmitir, eu quero conversar, eu quero fascinar, eu quero entreter, né? E eu quero estabelecer uma relação com esse público, né? Então, é uma lista de lançamento que se chama, né? E as pessoas elas vão aderindo a essa lista, e aí o lançamento ele é antecipado, a gente vai falando dele, e o lançamento vai ser uma grande festa, né? A ideia é que o lançamento seja uma grande festa também a partir dessa lista. Existe uma terceira vertente que é muito importante, né? A maioria das pessoas só foca nessa, por isso que eu deixei ela por último, que é a rede de comunicação. Jornalistas, podcasters, né? Booktubers, toda aquela turma que trabalha com comunicação e que produz conteúdo e que divulga, né? E que pode divulgar o seu livro, o meu livro, né? Então essa rede de comunicação é muito importante, e com essa rede de comunicação a gente continua se comunicando e também com as referências, né? A gente continua se comunicando ao longo de todo o ano. Então esse é um projeto de 1 ano, ele está começando agora, eu estou falando aqui, estou gravando em fevereiro de 2023, e a promoção desse livro vai pelo menos até dezembro de 2023, né?
a ideia, ou seja, a expectativa é que com esse investimento afetivo, né, criativo de divulgação, que a gente atinja um momento de autossuficiência de divulgação, ou seja, as pessoas já vão conhecer mais ou menos os livros e vai ter um boca a boca que vai alimentar. O boca a boca é onde a gente quer chegar, né? Qual que é a divulgação mais eficaz que tem? Quando eu chego para você e falo, putz, você sabe, eu li um livro, putz, você precisa ler, eu te dou de presente, eu encomendo na Amazon, eu encomendo numa livraria pequena de bairro, sabe assim, isso começa a circular, o livro começa a ser indicado pelo algoritmo, né? Pelo algoritmo de busca, a gente já tem uma quantidade grande de comentários e tal. Basicamente a premissa é a seguinte, um livro que venda 3.000 exemplares é um sucesso no Brasil. Quando eu falei que a gente, né, o mercado é mais ou menos imaturo, o mercado brasileiro, que ele tem muito a se desenvolver, é um pouco isso. 3.000 exemplares é um livro de sucesso, não é? Só que, poxa, 3.000 exemplares, você vende 3.000 camisetas se você abre uma loja de camisetas, você vende 3.000 bolos se você abre uma loja de bolos, você vende 3.000 garrafas de cerveja artesanal se você abre uma cervejaria artesanal. Eu tenho plena... eu acredito de fato que se você faz a divulgação correta, como você faria com qualquer outro produto da cultura, né? Produto da cultura, né? Sei lá, mundana, né? Você vai poder ter... Você vai vender esses 3.000 exemplares, né? E o seu livro vai ser um sucesso. Esse livro que eu estou escrevendo, eu quero leitores, né? O livro de Dionísio em Berlim, eu queria fazer essa viagem, né? Agora, o livro Baleias no Deserto, ele tem essa finalidade de conquistar leitores, né? Ou seja, não é a finalidade do livro. O livro me fascina, eu quero continuar escrevendo, quero continuar publicando, né? Tudo isso é para que eu continue no mundo dos livros e enfim, né? E que as pessoas leiam e construam um diálogo comigo, eu possa participar desse diálogo entre essas referências e tal, e eu acho que isso é muito bonito, assim, né? Um livro ele tem essa função, né? De te inserir num debate, né? E isso é muito bacana. E levando isso em consideração, eu também vou produzir ao longo dos meses que antecedem esse lançamento, eu vou produzir, eu vou falar disso nas redes sociais. Ou seja, eu vou fazer esse preparo, eu vou fazer essa antecipação. Né? Isso é muito fundamental que aconteça, né? É importantíssimo que aconteça. Você não fala do livro só na véspera, você tem que ir falando, você tem que construir essa expectativa, né? E eu penso que eu vou, depois desse longo aprendizado, de fato eu vou mergulhar de cabeça nesse processo e eu vou tratar de 3 grandes temas, talvez outros temas surjam, outras ideias apareçam, claro, porque é uma coisa viva e dinâmica, mas eu vou tratar de 3 grandes temas nas minhas redes sociais, na minha conversa com as pessoas, né, ao longo desses meses. E o meu convite é que você me acompanhe. Por quê? Primeiro, porque esses temas são muito fascinantes. E segundo, para que você veja como eu estou fazendo. É importante, né? Porque você aprenda com, sei lá, é isso. Né? Eu estou sempre aprendendo com os outros, estou sempre acompanhando aqueles que eu admiro, como que esse pessoal está fazendo. Claro, né? Então, primeiro, porque esses temas que o meu livro trata são muito interessantes. Em segundo lugar, que você pense na forma também da divulgação. É o conteúdo e a forma. E o meu convite é que você me acompanhe ao longo desses próximos meses. Então a gente vai falar, em primeiro lugar, a gente vai falar sobre a água, né? Sobre a história da luta humana contra as forças na natureza. E uma das questões que estão mais atuais e prementes na urgência climática é essa confusão dos elementos que a gente está vivendo e vivendo. Então, enchentes e seca e elevação do nível dos mares, né? Ou seja, tem algumas cidades que estão já sob o risco de inundação, existem ilhas que estão sendo naufragadas. Então, Bangkok, por exemplo, é praticamente
está praticamente na altura do nível do mar, né? New Orleans, que teve aquela enchente, teve o Katrina, vamos dizer, um alvo fácil de grandes inundações nos próximos anos. E um dos lugares que eu acho que são mais interessantes e que tem, vamos dizer, lutado, combatido ou se protegido, se preservado da elevação do nível dos mares, ou na verdade há centenas de anos tem desenvolvido tecnologias de contenção das águas, é a Holanda. A Holanda que está, metade do país está a 1 metro do nível do mar, né? E existe uma parte considerável que está abaixo do nível do mar. E ao longo das últimas décadas, a Holanda ela vem recuperando terra do que antes era mar, do que antes estava embaixo d'água, né? Ou seja, eram grandes lagos, ou seja, por meio de diques, por meio de moinhos. Então, o moinho ele não é senão uma tecnologia muito antiga de bombear a água do mar para fora da terra, né? Por que tem tanto moinho de vento lá na Holanda? Por causa disso, né? As tulipas têm a ver com esse tipo de solo que se dá, né? Nesse terreno que é um delta ali, que é alagável e tal, né? O transporte de bicicletas tem a ver com o fato de que ou seja, de que a altura do país inteiro é muito plana, é um país super, hiper plano, né? Ou seja, e eles têm desenvolvido tecnologias incríveis de mitigação, né? Então são bairros onde as casas elas flutuam, né, em cima da água, onde você tem sistemas de diques de contenção, né, tecnologias muito avançadas e que vão ser incorporadas e utilizadas nos próximos anos em outros países também. E estão sendo, né? Esse investimento está acontecendo. É um investimento de milhões, bilhões de dólares por ano. Né? Isso já está acontecendo. Esse é um eixo, né? Então a gente vai para a Holanda, né? Vamos pensar como é que se dá isso. A gente vai estudar essa cultura um pouco, né? De como que o transporte, a história, a economia, a tecnologia tem a ver com uma luta constante com a elevação dos mares, né? Um segundo eixo vai tratar de alimentação. Eu vou visitar alguns lugares que são lugares conhecidos como Blue Zones. O que são os Blue Zones? São as regiões do planeta, onde por meio da alimentação, do estilo de vida, existe uma quantidade maior, proporcionalmente à população, de pessoas centenárias, de pessoas que passaram dos 100 anos de idade, né? Para além de todos os modismos de dieta, de atividade física, eu vou lá para investigar, né, o que faz dessas pessoas com uma saúde, com lucidez depois dos 100 anos. Né? Então, são algumas ilhas na Grécia, né? Então você tem a Sardenha, por exemplo, é uma dessas ilhas, as ilhas gregas, né, fazem parte das Blue Zones, né? E eu vou para lá para entender o que elas comem, né? Como é esse estilo de vida e o que a gente pode aprender para a nossa alimentação, para a nossa saúde, né? E de que maneira isso se opõe com a tendência ocidental de alimentação, da indústria de alimentos, né? Como que isso tem, vamos dizer, deteriorado, como a indústria de alimentos tem deteriorado o solo e tem deteriorado a nossa saúde, em contraposição a uma proposta, que é uma proposta bastante antiga, né, e que sobreviveu, né, a gerações e gerações. Não é um modismo, né? Os centenários estão aí para provar isso e as Blue Zones estão aí para provar isso. Então eu vou te levar comigo para essas terras, né, para conhecer essas pessoas e essa alimentação também. Em terceiro lugar, existe um terceiro eixo de coisas que a gente vai investigar, né, nos meses que antecedem o lançamento do Baleias no Deserto, e que a gente vai viajar para outras eras geológicas, ou seja, a gente vai viajar para a juventude do planeta, né? Vamos pensar em algumas das suas extinções massivas e para um tempo em que o Mediterrâneo era terra, era um continente, e que o deserto do Saara era um mar, né? A partir dessa visão em perspectiva, a gente pode desenvolver um certo descentramento, né, e uma certa empatia
e uma nova maneira de olhar para a nossa vida no planeta, para a nossa vida na Terra. Em suma, pessoal, essa é a ideia mais fascinante que eu consegui pensar para divulgar o meu livro, né? Vamos dizer, é uma forma de me apresentar, de apresentar a obra, de apresentar minha pesquisa e de estar lá presente de corpo e alma. Eu não sou muito de fazer as coisas pela metade, né? Eu não sou. E quando eu estou fazendo as coisas pela metade, eu preciso ir lá investigar e levar na terapia, porque tem aí algum medo arcaico, algum temor arcaico subjacente, né? Por exemplo, se você tem muita dificuldade de divulgar seu livro, talvez exista uma questão de, você está confiando no seu livro? Você acredita na sua prosa? Então, isso é muito mais um tratamento, né, dessa confiança do que, de fato, uma questão técnica, né? E que, de fato, a gente precisa trabalhar. E eu, de fato, acredito, né, nesses estudos. Eu acho que eu estou à base desse estudo do Baleias no Deserto, Corpo, Clima, Cura pela Terra. Ele foi um processo muito bonito de investigação e foi um diálogo com muitas outras obras, com muitos outros livros, com muita gente, com experiências diversas. Então, eu acho que na verdade, a consagração disso, né? Desses momentos e que são experiências literárias, né? A experiência literária não é uma experiência necessariamente com outros autores. Experiência literária é a tradução em uma obra de um projetar-se no mundo, de um se atirar no mundo, de uma experiência mundana significativa, né? Então, acompanhem, convido vocês a acompanharem o Instagram, convido vocês a acompanharem o YouTube e convido vocês a continuarem por aqui, né, no Prelo. Se vocês não se inscreveram ainda no canal, se inscrevam, escritacreativa.net.br. Então se inscreve para poder receber as novidades. E tem muita coisa acontecendo esse ano, tá bom? E se você ainda não deu 5 estrelas no seu tocador aí preferido, se você ainda não deu sua nota no programa, eu sempre me esqueço de falar isso. Então, assim, não deixa de dar a nota. Se esse Prelo está sendo um diálogo que está te ajudando, te inspirando de alguma forma, compartilha com alguém, dá 5 estrelas, né? Se apresente, dê um alô e a gente segue por aqui. Um grande abraço e até mais. Tchau!